Sim. Tudo bem? Sim. Então a Letícia já vai iniciar a gravação. Sim. Obrigada. Perfeito. É contigo, Bom, Miele. perfeito, Eider. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. De antemão aí também agradeço o Eider, né? A gente já tem um relacionamento aí já um pouco mais antigo. E da mesma forma aí, a gente também traz aí o pessoal, né? A gente tem o contato, tive essa abertura dentro da G Capital, já tenho conhecimento aí com o Arnaldo, já faz, está fazendo aí mais de 8 anos. É bom até introduzir um pouco, né? O Arnaldo, a gente teve o nosso primeiro contato via LinkedIn e, e à época começamos a bater um papo, né? Nessa ferramenta. E ele ficou interessado, né? Eu estava desenvolvendo trabalhos aí mais na área de techs, mais para PIS e COFINS, e ele falou que ele é especialista aí na parte previdenciária. De todo modo, eu também conhecia bem, né, a questão da área previdenciária. Eu sou uma pessoa que eu não paro só com, com uma questão, eu sempre vou introduzindo novos pontos, né, sempre querendo agregar conhecimento. E eu tinha uma reunião agendada em Florianópolis, de um outro parceiro, num escritório jurídico, e eu acabei comentando com o Arnaldo, né? Eu falei, poxa, Arnaldo, precisa se encontrar tal, e tem uma reunião já agendada aí no Florianópolis, dia tal. Ele falou, deixa eu ver minha agenda aqui. Ele falou, poxa, dia tal, tô o dia inteiro livre, a gente pode vir de manhã, almoçar tal. Eu falei, não, perfeito. Me passa teu endereço aí, Arnaldo. Bom, na hora que ele passou o endereço, coincidência ou não, era no mesmo prédio onde ia ter reunião com os outros advogados, né? Eu falei, poxa, Arnaldo, eu tô indo aí. Ele ficava no quinto andar, se eu não me engano. Eu falei, Arnaldo, tô indo no prédio aí no 11º, falar com tais pessoas, tal. Ele falou, conheço o pessoal também, tal. E dali para frente a gente sempre manteve contato, né? O Arnaldo sempre esteve aqui em São Paulo, a gente sempre se encontrava, sempre almoçava junto, sempre batia papo. Ele sempre demonstrou esse interesse aí de ter essa área de techs também, né? E vindo aí, eu passei por outras consultorias, até conheci aí o Sérgio Weider, tivemos um bom relacionamento. Falo pessoa altamente aí, o Weider, Sérgio, competente aí nessa área, prospecção, área comercial. E foi justamente quando eu acabei apresentando, né, o Eider, o Sérgio aí para a G Capital, e foi justamente onde fluiu, acho que não só a parte aí do time aí comercial de Jundiaí, como também a parte de techs, que foi onde o Arnaldo startou realmente, logicamente com as demandas dos clientes, né, principalmente aí as questões da exclusão do ICMS, e foi onde decidiu aí também montar a GTEX, né? Então, para quem não me conhece aí, eu tenho 25 anos, estou fazendo esse ano de experiência aí na parte de revisão fiscal, especificamente. Eu brinco, falei que estou um pouco cansado da parte aí de tax, né? Eu falo, o governo aqui não deixa a gente sossegado. Eu falo, nessa questão a gente não morre aí de tédio. Todo dia a gente tem alteração. Acabei de abrir aqui meu celular, acabei de receber notícia. A lei aqui foi convertida, a gente tinha uma medida provisória, né, da exclusão do ICMS agora das entradas, né, do crédito PIS e COFINS, foi confirmada agora por lei. Então a medida provisória foi convertida em lei. Vai ter aumento aí de carga tributária para as empresas, né? Então, acaba sendo notícia boa para a gente, aumento de carga tributária, o pessoal vai atrás realmente aí de crédito, né? Então, a minha carreira, ela começou justamente aí no escritório jurídico, nossa área fiscal aí de revisão, a gente tinha mais de 150 pessoas só nesse time de revisão, o trabalho realmente era, falo que era chão de fábrica, chicote no lombo, caixa de arquivo morto nas costas. A gente tinha um descompasso, né? Então, recuperação tributária eram 10 anos, né? Então, você entrava no arquivo morto, levantava 10 anos ali de arquivo e, e o fisco só tinha 5 anos para cobrar, né? Então, recuperava 10 e fiscalizava 5. Então, era excelente aí para as empresas nessa época. E por que que eu estou voltando aí um pouco atrás, né? É que esse chão de fábrica, né, que a gente tem aí, toda essa análise, o trabalho era feito em loco, nas empresas, quer dizer, isso aí acabou dando
mais experiência para a gente do que a gente vê, né, o pessoal hoje entrando na área. Então, hoje a gente conversa com o pessoal que está entrando na área e não tem jeito, né? Isso mudou, tecnologia. Então, hoje o pessoal faz o trabalho sentado ali né, na beira ali do computador, acaba fazendo o trabalho ali, muitas vezes, né, na maioria dos casos, na grande maioria, não precisa mais se deslocar até o cliente. Então, não passar aí tanto perrengue aí como nós passamos lá no início, né? Então, muitas vezes ficava 2, 3 meses aqui fora de São Paulo e voltava e ficava um final de semana só aqui. Então, o trabalho sempre foi feito aí em loco. Então, experiência aí em empresas de todos os portes, né? Desde grandes indústrias como Nestlé, até parte de telecomunicações como Brasil Telecom. A gente acabou passando aí frigoríficos. Então, a gente tem aí uma base. Logicamente, não somos aí conhecedores de tudo, né? Todo dia estamos aprendendo, todo dia existem novidades. A parte tributária ela é dinâmica. Então, o que eu vou tentar hoje aqui é passar um pouquinho dessa experiência que a gente tem, né, para a parte comercial, para a gente ter um foco melhor, o que seria interessante aí para as empresas, quais são os assuntos hoje que estão, vamos dizer, aí na crista da onda, né? O que o mercado ali está fazendo, tá? Então, começar, acho que eu vou fazer uma abertura. Eu não preparei assim nenhum material, a gente vai bater um papo mesmo, até porque é aquele material do Bootcamp é que a gente acaba seguindo ali. Eu sei que nem todas as pessoas aí que participaram, né, do Bootcamp, não tenho certeza, mas acredito que o material aí deve ter sido distribuído. Se não foi, depois a gente passa aí também. Mas um grande ponto aqui, a Tex hoje, né, que trabalha com os demais impostos, não com os previdenciários, com os demais, a gente tem ela dividida aqui em duas partes, tá? Os indiretos e os diretos. Os tributos indiretos, muitas vezes isso vai ser comum, né, no dia a dia aqui, que a gente está à frente do mercado, acaba escutando, né? O que que é direto, o que que é indireto, né? Muita gente conhece, mas muita gente não conhece, né? Então, os tributos indiretos são aqueles que incidem geralmente sobre o consumo, né, que não estão sobre a renda ali da empresa, né? Então, ela vem ali, é um imposto geralmente incide sobre cascata, então só sobre o consumo. Quais que a gente destaca sobre ele aí? PIS e COFINS, CMS e IPI, né? Então, são esses tributos aí que nós chamamos aí de indiretos. Então, toda vez que alguém falar em diretos, são praticamente esses tributos. E os diretos basicamente que incide sobre o lucro, né, sobre a renda da empresa, sobre o acréscimo patrimonial, que é imposto de renda e a contribuição social. Então, dentro da Tex, a gente tem essas duas vertentes aí de atuação, tá? Basicamente, lógico que a gente, todas as empresas aí, ela tem a sua forma de tributação do imposto de renda, né? Então, ela tem os regimes aqui de apuração. A empresa se enquadra aí dentro de alguns regimes. A gente tem ali o Simples Nacional, que são para as empresas aí de pequeno porte, que acabam ali se enquadrando até o faturamento, né, ali de 4 milhões e 800. A empresa está enquadrada ali. Então, esse especificamente a gente já descarta aqui no caso de Tex, tá? Não é o foco aqui nosso de Tex, apesar de ter algumas oportunidades para a gente aqui, né, não acaba sendo, tá? As empresas do lucro presumido, né? Quais são as empresas de lucro presumido? Dentro do imposto de renda, é, ela tem ali a apuração, ela presume-se uma base ali sobre o faturamento, então ela tem o faturamento da empresa, ela aplica uma base, né, uma alíquota ali para a presunção do imposto de renda e recolhe o seu imposto de renda e contribuição social dentro dessa base sem maiores complicações, ou seja, não tem adições, não tem exclusões ali. Então, dentro desse ponto específico do lucro presumido, vou falar um pouquinho ali de diretos, né, do imposto de renda, a gente não enxerga grandes oportunidades, né? Justamente por isso, por ter ali uma base presumida. É muito simples de pagar. Presumiu ali a base e pagou. Eu não tenho complexidade ali das operações, eu não tenho adição, eu não tenho exclusão. Porém, existe alguns segmentos que às vezes acaba sendo interessante, né? Um ponto aí que ficou muito aí na mídia, ainda a gente entra no Instagram, tem muito pessoal nessa área aí de revisão fiscal, e ainda até promovendo cursos em relação a essa questão, que são o caso ali das clínicas, né?
clínicas de saúde, especificamente, que são equiparados ali aos hospitais, tá? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você tem a clínica ali normal que faz consulta médica, mas tem clínica também que faz procedimentos que são feitos dentro de um hospital. Então, essas clínicas de exames, né, específicos ali. Então, o que acontece com isso? Os hospitais que apuram aí imposto de renda com base no lucro presumido, ele tem uma alíquota de presunção ali de 8%, né, especificamente. E as demais prestadoras de serviços são 32%, inclusive essas clínicas, né? Isso foi uma discussão até antiga, chegou no STJ, o STJ definiu que as clínicas que têm essa equiparação aí a serviços hospitalares, ela também pode equiparar o seu imposto de renda igual aos serviços hospitalares. Então, tem uma possibilidade aí de redução de 32% para 8% também no imposto de renda dessas clínicas. Logicamente que às vezes você vai abordar o cliente, ele vai falar, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já sei, né? Mas tem muitos que ainda não sabem, tem muitos que ainda não fizeram, tem muitos que ainda só alteraram daqui para frente, não tem mão para fazer o passado, né? Então, no caso aí do lucro presumido, a gente tem um foco aí específico para essas clínicas, tá? Não só essas clínicas. Até questão aí, teve discussão até de clínicas odontológicas que fazem cirurgias, né? Muitas vezes você tem anestesistas dentro dessas clínicas, né? Tem procedimentos que são feitos realmente aí de cirúrgicos, que também podem ser equiparados a serviços hospitalares. Clínicas de fisioterapia também é equiparado ao serviço hospitalar, né? Você tem fisioterapia dentro de hospitais, né? Então, tem uma gama aí dessas questões, desses serviços, né, que podem ser equiparados a serviços hospitalares, e a gente tem essa redução aí do imposto de renda e da contribuição social, tá? Esse é um ponto, porque muitas vezes a gente fala, lucro presumido para imposto de renda não é interessante, tá? No geral, não é, né? Mas quando tiver clínicas, quando tiver nessa prospecção, é bom a gente fazer uma análise antes, conversar, ver se a empresa está atenta a essa oportunidade, né? E quando a gente vai no presumido, a gente vai falar aí de tributos indiretos, que a gente vai tratar aí do PIS e COFINS, né, e os demais, falar um pouquinho só do PIS e COFINS. Qual que é a grande área de atuação do PIS e COFINS em relação aqui aos tributos indiretos? Primeiramente, eu tenho aquela questão da tese do século, que todo mundo acompanhou, né, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, né? Miele, obrigado, todo mundo já fez, todo mundo entrou com ação, mas tem muitas empresas que realmente não o fazem, ou fizeram parcial, ou não tem ali, ou tem ação. Eu vou até contar um caso aqui que a gente está tratando, uma empresa no Belém do Pará, e é interessante a gente colocar esse case, até falei no último bootcamp, eu vou estar em Belém do Pará agora também dia 12, justamente conversando com essa empresa. Ela tem uma ação transitada e julgada de exclusão do ICMS, vai fazer 4 anos agora. E a pergunta ficou no ar, né? Ué, por que vocês não habilitaram o crédito até agora? É uma rede de supermercados. Na verdade, eles tiveram problemas ali para fazer o cálculo, até pelo volume, né, de informações que tem na rede de supermercados, não conseguem processar. Então, já teve lá umas 2, 3 consultorias, não conseguiram processar todas essas questões aí para fazer a identificação da exclusão do ICMS. Algumas consultorias fizeram, só que a empresa não está segura ainda dos cálculos, né? Tem uma projeção lá de 100 milhões de crédito. E está parado ali, a empresa pagando imposto, né? Paga ali um desembolso por mês entre contribuições aí federais que poderiam estar compensando na casa de 5 milhões. E está ali com crédito. Estão falando em 100 milhões, eu não acredito que seja 100 milhões, mas né, é uma previsão. Mas se não for 100, tem um bom valor ali. O que eu quero dizer com isso? É uma empresa que tem um transjulgado de uma ação que entrou antes de 2017, vai retroagir isso aí até 2012, no caso dela, né? E ainda não habilitou o crédito. Está ali parado, né? E aí entrou essa questão, pessoal, poxa, a gente precisa correr com isso aqui, porque vai prescrever, né? E qual que é a sorte ali ainda, né? Eles não pediram a desistência do título executivo, lá da execução do título. O que que é isso? Né? Quando eu tenho uma ação transitada e julgada que eu fiz a repetição do débito, eu posso pedir isso via precatório, né? Então, eu vou lá e executo o título, pode virar precatório, né? A empresa não fez isso ainda. Então,
para você fazer a habilitação do crédito junto à Receita, você tem que pedir a desistência, né, de executar esse título realmente. Então, o prazo de 5 anos vai contar a partir do momento do pedido da desistência desse título, tá? Então, primeiro ponto que fica, né? Então, existem empresas, né? Você imagina se é uma empresa grande, teve suas assessorias ali, bem ou mal, e não fez ali, não, acabou não colocando um valor ainda para dentro de uma ação que está transitada julgado, né? Então, o nosso trabalho ali é justamente fazer esse mapeamento, fazer esses, né, essas apurações deles e fazer ali todo o processo de habilitação, separar a parte ali que ele pode fazer as compensações cruzadas, tá? Tem um período que ele pode fazer cruzada com o previdenciário e seguir aí junto à Receita com essa habilitação aí para a empresa usufruir esses créditos, tá? E não é corriqueiro aqui para a gente chegar a empresas nesse sentido. Ou que tem o trânsito julgado e não fizeram a questão, ou que tem o trânsito julgado também e fizeram só parcialmente, ou que não tem ação e também continuam tributando, ou que não tem ação e começaram a excluir somente em 2022, né, por causa da decisão do STF. Então, tem diversos casos que, às vezes, né, tem um ponto aí de atenção. Então, para as empresas que estão no lucro presumido, quando a gente fala de PIS e COFINS, um dos pontos aí, logicamente, principais é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, tá? Só que o nosso trabalho, quando a gente fala de PIS e COFINS, ele é um trabalho mais amplo, mas ele não cabe ali nessa parte do presumido. Por quê? As empresas que estão no lucro presumido, ela tem a modalidade, dentro do PIS e COFINS, a gente tem duas modalidades de recolhimento: regime cumulativo e regime não cumulativo. Gente, se eu estiver indo muito rápido também, pode pedir uma pausa, tá? Às vezes depois voltar. O regime cumulativo, o próprio nome ali, né? Vamos pelo o que o nome está dizendo, né? Ele acaba acumulando nas empresas, né? Então, toda empresa que está ali no regime cumulativo, ela paga o PIS e COFINS sobre o faturamento 3,65%. 3% de COFINS e 0,65% de PIS, tá? Sem direito a nenhum crédito. Então, faturou, faturamento, algumas exclusões ali específicas da base de cálculo, né? Exclui lá semestre de submissão tributária, se tiver, exclui devolução de mercadorias, tal, e paga o PIS e COFINS sobre o faturamento ali, sem maiores ali nuances, tá? Então, no caso aí quando a gente está no presumido, a questão da análise do PIS e COFINS sobre insumos fica prejudicada, a gente não consegue desenvolver. Então, quando a gente fala lucro presumido, né, então são pontos ali, às vezes, específicos, tá? Por exemplo, lucro presumido, prestação de serviços. PIS e COFINS eu não tenho nada, praticamente. Aí eu vou na questão dos tributos diretos do imposto de renda para ver se é clínica, se eu consigo fazer ali um reenquadramento, né? Rodrigo, mas não tem a questão ali, por exemplo, de uma empresa que está no lucro presumido, tributou na revenda um produto monofásico? Pode ter, né? Pode ter ali uma tributação errada, pode ter uma oportunidade ali. Mas é um nicho que a gente olha assim e fala assim, olha, não é um nicho que vai te dar tanta oportunidade de um crédito. Fazer um comparativo. A gente está fazendo aí uma cervejaria, ela está ela tá no lucro real, uma cervejaria, e a gente identificou até agora na revisão de PIS e COFINS, por que que a cervejaria lá, no caso dela, está no lucro real? Porque o PIS e COFINS é não cumulativo, né? Então, o que que ele quer dizer ali, o não cumulativo? Tudo que eu compro ali, né, todos os meus custos e despesas, eu tenho ali direito a uma análise, eu tenho que fazer uma análise, ver se aquele custo despesa ele é essencial ou relevante ali para a operação da minha empresa. Se positivo, ele me gera um crédito. Esse crédito aqui, ele vai abater do meu débito, né? Então, é diferente ali do regime cumulativo, né? Ele visa ali não acumular na pessoa jurídica ali que está no não cumulativo. Então, ele toma crédito dessas entradas e paga ali na saída, deduz ali do seu débito e paga somente o saldo, tá? Alíquotas também são diferenciadas, elas são maiores.
tá? É 1,65 ali do PIS e 7,6 do COFINS. Então, essa é a grande diferença. Então, por exemplo, na cervejaria, o que que a gente vai olhar ali? Ah, Rodrigo, mas a empresa já não toma todos os créditos ali de custos e despesas? Não, né? Aí é justamente onde existe a oportunidade. A legislação que colocou ali a não cumulatividade do PIS e COFINS, né? Ela já está fazendo aí praticamente 20 anos, lá de 2002 e 2003, 10.637, 10.833. Mas para nós que milita aqui na área, a gente fala que a legislação ela acaba ainda sendo recente, tá? E você vai falar, poxa, Rodrigo, 20 anos ali, você acha que o pessoal já não se ateve? É que justamente geram ali questões de interpretação que vão para o CARF, depois vão para o judiciário, né, até ter essa definição aí final do que seriam insumos ali para atividade, né? Então, isso causa ainda nas empresas muita confusão. Então, muitas vezes a empresa ali ela tem determinado custo que ela entende ali que não faz parte da operação dela, não é essencial e acaba não absorvendo esse crédito. E é justamente ali onde nós atuamos, tá? Então, a oportunidade ali no regime não cumulativo, ele está nisso. De eu ver ali a possibilidade desses custos e despesas, né, ser ali parte de crédito. Então, nessa cervejaria, para ter uma ideia, até agora foi identificado 10 milhões de reais que a empresa não tomou crédito, né? Então, fala, poxa, mas deixou passar? Deixou passar por questão de interpretação, né? Nessa mesma cervejaria, para você ter uma ideia, eles têm descontos ali na nota. Isso aí é o famoso desconto, né, incondicional, né? Então, independe ali de qualquer condição, ele vai lá e dá o desconto lá para o cliente diretamente ali na nota. Ele tributou PIS e COFINS cheio ali por um determinado tempo. E os descontos incondicionais têm que excluir isso da base de cálculo do PIS e COFINS, né? É que tem uma parte ali que já está prescrita, mas se a gente pegar ali tudo que ele tributou, ele tem mais de 100 milhões ali tributado indevidamente. E depois o pessoal às vezes pergunta, né? Ué, por que que será que a empresa está com dificuldade, né, financeira? Por que que está com dificuldade de caixa? Ah, nos últimos anos ela jogou 100 milhões no lixo, né? Acabou tributando a mais aí 100 milhões. E uma parte agora você não vai conseguir recuperar, né? Então, por isso que é interessante, quando a gente fala em revisão de PIS e COFINS, a gente tem focos específicos, né? Então, empresas do lucro real são atrativos aí para a questão do PIS e COFINS, justamente para analisar essa questão aí da não cumulatividade, né? Quando a gente vai principalmente para a indústria. A indústria, quando eu falo indústria, indústria é o carro-chefe, é o que brilha os olhos aqui da revisão fiscal. Por quê? A indústria, ela tributa PIS, ela tributa COFINS, ela tributa ICMS, ela tributa IPI, ela tributa muitas vezes até ISS, se ela é uma, né, faz prestação de serviços para terceiros, tem o previdenciário, quer dizer, ela tem a gama completa ali de impostos, né? Às vezes a indústria tem importação, tem desembaraço aduaneiro, quer dizer, a indústria, ela é o carro-chefe ali para a gente analisar essas questões, principalmente aí de PIS e COFINS, não cumulatividade, ICMS também, né? O ICMS, por que que a gente fala aí de legislação recente que eu toquei aí no PIS e COFINS, né? Agora, lá 2002, 2003. Na minha carreira eu comecei fazendo só ICMS e IPI. PIS e COFINS sempre foi cumulativo, não tinha oportunidade. A regra do PIS e COFINS era muito tranquila. Faturou, excluiu algumas coisinhas, pagou. Não tinha grandes questões. Isso aí só mudou lá em 2002 e 2003. Então, recentemente aqui eu estava analisando algumas jurisprudências do STJ, ainda está saindo questões lá de interpretação de material intermediário para ICMS. Questões da 8796, Lei Complementar 8796. O que é essa questão ali específica? E o desfecho, você vê, está saindo favorável, algumas decisões aí favoráveis aos contribuintes. Júlio Simões teve aí decisão favorável. Agora esqueci o nome da empresa no Rio de Janeiro, mas é uma grande indústria aí, também teve aí decisão favorável. O fisco estadual, ele sempre bateu na tecla do seguinte: quando você tem um material intermediário ali no processo produtivo, né? O material intermediário, qual que é a interpretação dele? Ele é aquilo que se desgasta no processo produtivo, né? Mesmo não integrando o produto final, ele é considerado ali um material intermediário. Ele não precisa integrar ali o produto final, mas ele teve ali
o seu papel, o seu desgaste ali no processo produtivo. E o fisco, ele sempre bateu na tecla do seguinte: só pode tomar crédito que tem consumo, desgaste imediato. Caramba, peraí, o que é desgaste imediato? É num processo produtivo? São 2, 3, 4? Então, isso, o contribuinte ficou muito à mercê do fisco. Então, o fisco quase não aceitava esse tipo de crédito. Ele fala, não, isso aí demorou 3 meses para você trocar, não é imediato. Então, não dá direito a crédito, né? Então, as decisões que estão saindo agora é justamente afastando essa exigência do fisco e aplicando ali a literalidade do artigo 20 da 8796. Ele fala o seguinte, que a empresa tem direito a crédito do material intermediário, ponto final. Ele não fala se tem desgaste imediato, se o desgaste é 1 ano, se é 2 anos, se é 1 mês, se é combustível, que é na hora. Então, o que eu quero dizer é, desde 8796 existe discussão e está tendo algum desfecho favorável hoje aí para os contribuintes, né? Então, essa questão de tributário, a empresa já fez exclusão, já olhou isso, já olhou aquilo. Uma coisa é certa, a gente nunca sai de mão abanando ali da empresa. Sempre tem uma questão, algumas mais, outras menos, né? Então, voltando aí na questão de empresas que estão no lucro real, que a gente coloca aí como carro-chefe para a Tex, né? Então, questão aí do PIS e COFINS não cumulativo, questão do próprio IRCS, né? Que é a questão aí da subvenção de investimentos, né? Por que lucro real? Que é justamente onde a empresa consegue fazer suas adições e exclusões, né? Então, ali, o que eu posso adicionar na minha base, o que eu posso excluir da minha base. E eu quero frisar um pouco aí sobre a questão, agora eu vou entrar até um pouquinho mais aí no detalhe, que acho que é interessante a gente falar, da subvenção de investimento aí da Lei Complementar 160. Eu vou passar um briefing rápido do que é e do que tem acontecido e o que Ô, que é... Miele, Oi. eu acho assim, para não ficar, talvez, o tema é muito interessante, mas ele é muito complexo. Mas Todos os temas. eu quero só pontuar que é um negócio importante que muitas vezes você vai se deparar no cliente e ele vai falar que não vai dar para fazer. Sabe o que eu queria É. sugerir? Não sei se alguém tem sugerir para o pessoal fazer alguma pergunta do que você já falou até agora, e aí depois você continuar. O que você acha? Pode ser? Pode ser? Pode. Então, Fabrícia, você conduz aí as perguntas, organiza as perguntas, né? Então a gente abre aí para os parceiros se até o momento teve alguma dúvida para esclarecer, para a gente acompanhar o raciocínio para o Miele continuar. Sim, o Ítalo já levantou a mão. Obrigada, viu, Eider? O Ítalo e a Cecília já levantaram a mão, mas só uma colocação, Miele, que o Edson, enquanto você falava, deu exemplo das clínicas de saúde, o Edson Luiz, ele colocou também, se serve para as clínicas ortopédicas. Sim. Tá? Sim, Sim. principalmente as clínicas ortopédicas ali que fazem, né, a parte ali de raio-x, que faz se tem a fratura, hoje não é mais, né, dificilmente engessa, né, eu estou um pouco por fora, mas que faz todo o procedimento ali para imobilização, né, sim, serve sim. Perfeito. Obrigada, Miele. Agora a gente dá a palavra, então, para o Ítalo. E, na sequência, a Cecília. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Miele, Oi. uma pergunta. Primeiro ponto, existe ou tem alguma forma de ter um checklist que quando a gente encaminha aí uma empresa, mesmo que seja lucro real presumido, com algumas informações que vocês precisam para validar se dá para seguir com esse cliente ou não? E a segunda pergunta é a questão do faturamento. Continua ainda o limite aí de 30 milhões para Sim, trazer oportunidade para a Tex? sim. Que assim, se a gente for fazer um checklist, né, acho que não fica tão interessante para você saber todos os pontos ali, né? Então a gente pega ali o que seria esse checklist aí de empresas aptas, pelo menos para a gente fazer ali o diagnóstico, né? Então, o limite que você acabou de falar, então empresas ali que faturam, né, acima de 30 milhões, lucro real e presumido. Poxa, Rodrigo, mas eu posso ter uma devolutiva ali do lucro presumido falando que não, né? Mas a gente já, meio aqui, que a gente acabou colocando, é que ela tem poucas oportunidades, mas podem ter. Mas se eu fizer ali um checklist para preencher tudo,
às vezes também a empresa não se sente confortável em passar algumas informações ali na hora, né, de fazer um diagnóstico antes, tá? E às vezes fica um pouco extenso. Então a gente colocou essa linha de corte, 30 milhões, lucro real presumido, apta ali pelo menos para a gente seguir o diagnóstico e ver se existe ali viabilidade de implementação de alguma oportunidade. Essa questão, só complementando, de perguntar se a empresa está ou não no regime cumulativo ou não cumulativo é pertinente? É pertinente e ajuda, assim, qual que é a via de regra, né? Quem está no lucro presumido é cumulativo. Quem está no lucro real é não cumulativo. Só que isso é 100% verdade no lucro real? Não. Existem algumas atividades que estão elencadas lá no artigo 10 da 10.833, lá 10.637, que exclui algumas atividades do regime não cumulativo do PIS e COFINS. Então, exemplo, telecomunicações, telemarketing, transporte ali coletivo de passageiros. Então, tem algumas atividades, segurança, serviços de segurança, vigilância, então, parques temáticos, tem alguma série de atividades ali que, mesmo estando no lucro real, ela não vai estar ali no regime, né, não cumulativo, vai estar no cumulativo, tá? Então, se conseguir esse filtro aí, seria interessante sim. Olha, está no lucro real, tá aí o regime de PIS e COFINS, cumulativo ou não cumulativo. Tem empresa que pode ter regime misto. O que é o regime misto? Ela pula parte da sua receita no cumulativo e parte no não cumulativo, né? Então, você tem ali serviço de segurança, vigilância, terceirização, mão de obra, serviços de limpeza. Essa empresa, se estiver no lucro real, provavelmente ela vai estar com apuração mista em relação às suas receitas, tá? Então, é interessante sim. Legal. Obrigado, Miele. Imagina. Cecília? Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Tudo bom, Miele? Tudo bem, e você, Cecília? Metade da minha pergunta o Ítalo já fez, que era o faturamento de 30 milhões, né? Uhum. E aqui no ABC, a gente tem uma gama muito grande de clínicas de diagnóstico por imagem, ortopedia, clínica de médio porte, com faturamento até quanto que a gente podia trabalhar? Ou fica os 30 milhões? Nesse caso, não vou colocar esse limite aí de 30 milhões, porque a gente está falando ali de uma redução até interessante, né, do imposto de renda. Ele está levando ali Isso. uma base presumida de 32 ali para 8, tá? Uhum. Nesse caso aí específico, entre a clínica que tiver aí no lucro presumido, vamos colocar aí pelo menos aí, né, um faturamento anual de uns 10 milhões, tá, Cecília? Tá ótimo, então. Tá bom? E só assim para deixar um pouco mais claro em relação a essas clínicas, tudo, que acho que aí vai abranger um pouco melhor. No modo geral, o que está de fora aí dessas receitas, tá? Consulta médica. Então, se você tem uma clínica que só faz consulta médica, não tem oportunidade, né? Mas se você tem ali uma clínica que ela tem a consulta médica, mas ela tem os procedimentos ali que podem ser equiparados, né, hospitalares, tem lá um raio-x, tem uma parte de ortopedia, tem, né, qualquer procedimento cirúrgico rápido ali, que seja, essa serve, tá? Tá ótimo. Uhum. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, Cecília. Obrigada, Cecília. O Rafael tinha levantado a mão, não sei se talvez a resposta dele já tenha sido contemplada. E o Celso. Dúvidas parecidas, já está respondido. Obrigado, Fabrício. Eu que agradeço. O Celso também havia levantado a mão. Para complementação, boa tarde a todos. Boa tarde. Miele, no caso de clínicas que fazem exames como tomografia, não. Sim. Teste Exames, ergométrico, exames no geral. Sim, Essas exames que a servem. gente serve, são exames que a gente faz em hospital, né? Pode ser equiparados, né? Então, você falou ergométrico, eu mesmo faço meu exame ergométrico num hospital. Né? Então, Tá bom, ótimo, são equiparados, isso, são equiparados serviços hospitalares, tá? Faturamento mínimo de 10 milhões ano já se enquadra. Já se enquadra. Tá bom, então. Muito obrigado.
Perfeito, Celso. E só, acho que aí dando também uma esclarecida, tá? Não é hoje, né? A gente está com um projeto, a gente tá estudando isso dentro da GTEx. Ultimamente, se eu até gostar aqui de deixar claro aí para a equipe, eu converso bastante aí com o Eider, com o Sérgio. Eu nunca vi uma escassez tão grande de profissionais na área aí de fiscal, né? Então, estamos em contratação. Para você ter ideia, da parte de diretos essa semana, a gente mandou 2 propostas, o pessoal deu ok, ia vir trabalhar conosco, depois falou que receberam contraproposta e não vieram. Então, assim, estão com uma dificuldade enorme, mas a intenção é, a partir do momento que a gente tem aqui, que a gente está sempre aí montando aí, terminando de montar essas equipes, né, tal, a gente vai estudar, sim, né, um núcleo para atender umas empresas menores ali de 30 milhões. Então, colocar pelo menos ali de 10 a 30 milhões ali também para atender essas empresas, tá? Isso é um projeto que nós estamos estudando ainda, né? A partir do momento que a gente colocar ali em ordem a questão ali de todo o nosso pessoal ali, que tem ainda desfalque dentro da área, tá difícil realmente contratação. A gente está querendo montar esse núcleo aí para atender essas empresas aí menores também, tá? É que num primeiro momento a gente não consegue atender essas empresas menores junto aí com as maiores aí, dá um fluxo, tá? Vazão de fluxo. Obrigada, Amélia. Patrícia levantou a mão. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Só uma pergunta. Quanto tempo leva, em média, para se ficar pronto um relatório depois de mandar essa documentação? Geralmente, Patrícia, a gente coloca ali entre 30 e 45 dias. Um ponto aqui que eu quero destacar, pessoal aqui, né, logicamente, quando a gente está acostumado, eu sou conhecedor tanto da área previdenciária quanto de tax. Então, eu posso falar aqui tranquilamente, dentro de área previdenciária é padronizado. Então, você tem um arquivo ali emanado, você tem um RE, você tem que preencher daquela forma e ponto final. Dentro de um arquivo, um DFD contribuições, DFD fiscal, tem algumas formas de preenchimento, né? Então, muitas vezes tem informações ali, principalmente dentro da DFD contribuições, quando a gente fala PIS e COFINS, muitas empresas preenchem isso de forma fechada. Então, às vezes o documento chega ali para nós, a gente faz uma análise, faz os cruzamentos iniciais, e a gente não consegue enxergar tudo que nós precisamos. E aí é onde a gente começa ali solicitar documentos adicionais com a empresa, são relatórios gerenciais, né? Então, alguns controles internos que a empresa precisa extrair para fazer essa análise, tá? Então, por isso da demora aí do trabalho, entre 30 a 45 dias, e às vezes extrapola um pouco. Às vezes a gente tem ali a questão, poxa, mas já está aí 30, 40 dias, poxa, mas a gente está cobrando a empresa lá e não está vindo a informação também, né? Então, às vezes ele extrapola justamente por isso. Mas tendo a documentação, vamos falar aqui num caso específico, tendo a documentação, informações abertas, tudo bonitinho, do jeito que a gente acha que tem que ter, todas as informações ali redondas, a gente consegue fazer aí dentro do prazo aí, o diagnóstico dentro dos 30 dias, tá? Perfeito, obrigada. Imagina. O Carlos Mendonça, ele colocou um comentário aqui no chat, né? Que quando acho que vocês falaram da questão do checklist, né? Aí ele colocou checklist ou setorial, com as ramificações de presumido ou real como regimes tributários. Eu tenho uma tabela, eu estou atualizando ela, inclusive eu ia até apresentar ela nesse bootcamp que a gente teve ali no Rio de Janeiro. Realmente eu não consegui, não tive tempo ali de atualizar. Tem uma tabela ali, alguns acho que já chegaram a ter o contato com ela, mas quero atualizar, tem novas questões ali para a gente tratar. Ela vem ali, né? Uma tabela correlacionada, né? Então, lucro real, lucro presumido, segmentos, né? Serviços, comércio, indústria e alguns assuntos específicos, o que cabe, o que não cabe cada um. Então, lei complementar 160, para quem cabe, né, nessa questão, não cumulatividade do PIS e COFINS, para quem cabe, CMS-ST, para quem cabe. Então, tem essa correlação ali de produtos, lucro real, presumido e segmentos, tá? Então, Carlos, tem isso aí, estou atualizando essa tabela, eu vou mandar aí para vocês. Obrigada, Miele. Então, nesse primeiro bloco, as perguntas terminaram. E aí, foi o que eu falei, é 1h30 para a gente falar de techs aqui, a gente vai fazer mais esses webinários aí para a gente
né, tratar sempre aí. E interessante também é sentir a dificuldade que vocês têm. Eu também gostaria, depois dos próximos, que vocês trouxessem essas dificuldades encontradas na prospecção, né, o que, que é muito falado ali, o que, que o cliente bate, às vezes, né, na tecla, para a gente ir criando soluções ali, para a gente ir pulando esses degraus, tá? Mas o que eu acho importante a gente falar aqui, que acho, se não se depararam aí, acho que muitos aí vão se deparar. Eu vou até colocar aqui uma questão específica, vou até levantar aqui. Deixa eu ver aqui. Transparência. Um minutinho. Falar aqui da Lei Complementar 160, que é da subvenção de investimento, tá? Então, abrir aqui o arquivo, deixa eu só ver aqui onde está. Notificação de subvenção. Relatório, tá. Estão vendo aqui a tela? Sim, Tá enxergando? Tá visível? Tá. Sim. Então, é essa questão aqui, tá? Que eu queria colocar. E rapidamente, tá? É um trabalho que a gente faz aqui da parte de tributos diretos. Então, ele está relacionado aqui a imposto de renda e contribuição social. Diversos segmentos aqui podem ser implementados esse trabalho. Então, a gente tem aí supermercadistas, indústrias farmacêuticas, indústrias ligadas aí à agroindústria, concessionárias de veículos. Então, qual que é o universo dessa questão? Empresas que estão no lucro real e que tenham ali na questão do ICMS redução, isenção, redução de alíquota, redução de base, diferimento, isenção. Então, todas as empresas que tenham isso, né, essa questão tributária de ICMS na sua atividade, ela pode ter um benefício em relação ao imposto de renda e contribuição social. O que seria esse benefício aí especificamente, tá? A Lei Complementar 160, ela veio ali com o viés de fazer uma alteração na Lei 12.973 de 2014, que tratava ali de subvenção de investimento, né? O que é a subvenção ali de investimento, a grosso modo, né? Então, esses benefícios estaduais que são concedidos aí para a empresa, né? Um benefício que é muito marcante, que a gente consegue ver isso até palpável, né, dentro das empresas, muitas vezes é crédito presumido, tá? De ICMS. Um exemplo, empresa de transporte de carga, ela tem uma opção de ter ali um crédito presumido, isso é uma opção dela, que os estados deram para ela, que ela, ao invés de apurar débito e crédito do ICMS, ela pode chegar e falar assim, eu vou apurar aqui um crédito presumido em relação a 20% do meu valor do débito lá. Então, ela tem um débito lá de ICMS de 100 mil, ela pega 20 mil reais desse valor e absorve ali como crédito aqui, tá? O que o físico entende disso aí? Ele fala que isso pode ser considerado aí uma subvenção de investimento, ou seja, a empresa, a partir do momento ali que considera isso numa reserva ali de lucros, né, faz uma conta específica para fazer uma reserva desse valor, ela tem o benefício de deduzir isso da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, tá? Então, ela vai pagar menos imposto de renda e menos contribuição social em relação a essas questões aqui voltadas à Lei Complementar 160. O que a gente teve aí no STJ agora recentemente, e que a mídia aí colocou, a gente viu até o Haddad falando que foi vitória da União em relação a essa questão aí da subvenção de investimento, não é bem uma verdade, tá? Então, o que eles colocaram aí, né? Teve uma decisão do STJ, que ele falou que o crédito presumido, ok, está lá considerado como subvenção de investimento, mas os demais ali, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros, né, não estaria ali equiparados à subvenção de investimentos, tá? Isso foi num primeiro momento ali, nessa decisão, ali no julgado. Quando a gente pega o julgado, ainda não foi publicado o acórdão, né? Ele coloca não
não bem dessa forma. Ele fala o seguinte, olha, o crédito presumido é considerado lá subvenção de investimento. O que ele falou do crédito presumido? Ele fala que o crédito presumido em si, você não precisa constituir a reserva. Tá? O que isso quer dizer? A empresa poderia estar distribuindo até lucro sobre esse valor. Então, não era utilizado ali para a expansão do empreendimento, né? Para aumento de capital, não era para o investimento na empresa. Então, ele poderia estar distribuindo lucro. E aí o STJ falou que os demais benefícios, que é a questão da redução de alíquota, isenção de ferimento, né? Não era possível tratar isso com subvenção de investimento, salvo, entre parênteses, né, se cumpridos os quesitos da Lei Complementar 160 de 2017. Qual que é esse quesito principal da Lei Complementar 160 de 2017? Você abrir uma conta ali no seu patrimônio e deixar isso como reserva de investimento, tá? Então, o que eu quero deixar bem claro aqui é que o trabalho feito pela GTEX, ela cumpre todos os quesitos da Lei Complementar 160. Então, quando a gente olha as notícias que foram vinculadas, dá a entender que o contribuinte perdeu, né, essa questão e não tem ali mais trabalho em relação a isso aí. Tanto é verdade, que eu estou demonstrando aqui, é uma carta aqui da Receita Federal mandando para as empresas já. Olha que a gente não teve nem publicação do acordo, hein? E a Receita Federal já mandou uma carta, falando justamente em relação à decisão do STJ, e aí vai descrevendo, né? E as empresas aí vão ter um prazo para se regularizar, tal, né? E no final aqui, ele coloca, na hipótese, né, de que entenda que procedeu de acordo com a legislação e conforme o julgado no STJ do termo 182, em resposta a esse comunicado, poderá apresentar os seguintes documentos de esclarecimentos. Então, ele faz uma ressalva aqui, né? Na hipótese que entenda que procedeu de acordo com a legislação, que é justamente os quesitos da Lei Complementar 160, que é o que justamente nós fazemos, não tem problema nenhum, né? Continua normal. O que acontece é que tinha muitas consultorias realmente fazendo isso e não reservando essa conta ali para reserva. E muitas empresas distribuíram lucro sobre isso aí. Essas empresas que distribuíram lucro sobre essa reserva, muito provavelmente vão ser atuadas, tá? Então, em relação ao nosso trabalho, nada muda. Então, a subvenção de investimento da Lei Complementar 160, que todo para essa gama aí de empresas que a gente acabou de falar aí para vocês, ela está válida. É um trabalho que pode ser implementado, né? A gente acredita aí que está rechaçado aí pelo STJ. Estamos esperando a publicação do acórdão, tá? Especificamente. Mas a gente pega ali boletins de Demarest, Matos Filho, né? Qualquer outro escritório jurídico está nesse mesmo sentido, né? De quem cumpre ali os quesitos da Lei Complementar 160, está ótimo, pode continuar. Tanto é verdade que aqui também, esse relatório aqui, depois eu vou mandar, isso aqui peguei no LinkedIn, com a diretora de tax, acho que vocês têm aí também, não sei se alguém já teve, é um relatório de transparência fiscal do Via Varejo. Muito interessante esse relatório, pessoal, muito interessante mesmo. Ele fala ali todos os números, todas as questões aqui de monetização que a Via Varejo implementa, perda de compras em relação à parte previdenciária. Então, é um relatório bem completo aqui sobre governança tributária, transparência, números tributários aqui em relação ao Grupo Via, né? São valores aqui astronômicos quando a gente olha, né? 46 mil colaboradores total, dá o número de mulheres, contribuições aqui recolhidas em bilhões. 2 bilhões 226, né, bilhões aqui de recolhimento de tributos. Separa os tributos aqui, o que são próprios deles, o que foram retidos, sobre a folha. Sobre a folha aí, recolheram 608 milhões aí, ano passado. Então, é uma gigante aqui. O que eu quero dizer aqui com essa gigante? Só mostrar um pouquinho, né? Vou descer aqui, relatório aqui, depois vocês vão ver, analisar questões de ressarcimento de distribuição tributária, PIS e COFINS, créditos, valores de ISS, ativo tributário, ativo a recuperar. Isso aqui é que está lançado no ativo dele, consolidado. Tem lá valores de 3 bilhões de ICMS a recuperar, 2 bilhões de PIS e COFINS, né?
Outros tributos ali, 226 milhões a recuperar. Monetizações, eles falam sobre monetizações, sobre compensações de créditos apurados de PIS e COFINS, né? Utilização aqui, monetizar em dinheiro, transferência de 800 milhões de crédito ICMS. Relatório bem interessante e, logicamente, eles não iam deixar passar as subvenções de investimentos. Está aqui. A Via possui incentivos fiscais ICMS que são classificados como subvenção para investimento em 26 estados de nossa federação e nos distritos federais. Tais incentivos apoiam-se em normas locais e nacionais e obedecem à Lei Complementar 160, que é justamente isso que eu frisei, né? Então, para se ter ideia, até 31 de dezembro de 2022, o montante excluído, né, que assim que eles tiveram de dedução, representou 3% da receita deles ali de vendas de mercadorias ali no total, né? Então, isso aqui, falando em Via Varejo, os valores são astronômicos aqui, tá? Então, o que eu quero dizer o fisco ele não ganhou na sua totalidade, o que ele ganhou são as empresas que fazem isso de forma errada. Então, se vocês se depararem aí com alguma empresa, né, que porventura fala que, conforme o julgado do STJ, não é mais possível fazer, não é uma verdade, tá? Desde cumprido aí todos esses quesitos da Lei Complementar 160, é interessante, é um assunto que eu deixo aí também na crista da onda, é um assunto que a grande maioria aí das empresas possui, né? Dificilmente você vai ver empresas aí que não tenham isenções, reduções da sua base de cálculo aí de ICMS e que estejam dentro de convênios, tá? Homologados aí pelo CONFAS. Então, é um ponto aí bem interessante. Aí eu deixo uma pergunta: alguém foi questionado já por algum cliente em relação a essa aqui, a Lei Complementar 160? Porque tem clientes aqui da equipe aqui, do SW, que já implementaram aí nos seus clientes essa questão aí de Lei Complementar 160. Houve algum questionamento? Eu tenho um cliente, até o momento não. Não, né? Não. Tá. Então já fico alerta, caso ele receber aí a cartinha, manda para nós, que a gente faz ali um esclarecimento ali para ele, tá bom? Miele, perguntaram se esse material vai ser enviado. Aí eu disse que sim, né? Que depois você Sim, pode. sim, isso A aqui gente pode esse colocar no material aqui grupo. do Via que é interessante, eu vou passar, eu vou encaminhar aí para vocês, eu encaminho para a Fabrícia, né? Fabrícia depois encaminha aí para vocês. Aliás, o Miele está no grupo, gente. A gente tem esse privilégio. Tem um grupo lá, eu vou passar lá. O Miele Mais está fácil. no nosso grupo de WhatsApp, né, da SW, então. Tá bem que você me lembrou, Fabrício. Não, imagina. Eu falo isso com muita tranquilidade, que nossa equipe aqui é show, então não vai ficar Não, Então, sim. sempre vai te procurar com questões, dúvidas pertinentes, né? Não, Então, sem por isso dúvida. que. E o meu contato tá lá, né? Então, qualquer coisa também, pega ali o meu contato, chama direto ali também, né? Se quiser chamar ali no grupo, chama ali no privado ali também, a gente responde tranquilamente, né? Então, essa questão aí dessa lei complementar, eu coloco aí como um dos principais pontos no trabalho também que a gente faz. Ó, acabamos de fazer aqui, esse mês aqui, tivemos aí uma implementação numa empresa que faz produtos, não vou nem falar que é produtos de higiene pessoal. Ela teve aí um benefício de 3 milhões em relação a essa questão. E não é uma empresa aí que você fala que é uma empresa de grande porte, não, tá? Uma empresa aí que está tendo aí 3 milhões aí de benefício em relação a essa questão aí da Lei Complementar 160, tá? Então, por isso que, né, no início ali, a gente coloca a questão de empresas que estão no lucro real, justamente pelo leque, né, de assuntos que você pode abordar, né? Então, você pode abordar o PIS e COFINS não cumulativo, pode abordar parte de imposto de renda. Dentro da parte de imposto de renda, né, dentro aí dessa implementação também que a gente faz, a Lei Complementar 160, a gente faz um planejamento para a empresa também, porque muitas vezes, o que o empresário alega, né? Ele fala, tá bom, eu vou deixar esse valor lá como reserva de investimento e não posso botar a mão no dinheiro, né? Não tem distribuição de lucro, né? Não pode distribuir lucro, tá? Você tem uma redução do imposto de renda, mas tem um planejamento que você faz a remuneração do sócio lá sobre JCP, que é o juro sobre capital próprio, né? Esse JCP também só pode ser implementado para as empresas que estão no lucro real. Então, concomitante a esse trabalho que se faz na Lei Complementar 160,
também faz implementação aí do JCP para a empresa, né? Esse JCP, você remunera o capital e a parte que a gente deixou de reserva aí da Lei Complementar 160, ele pode entrar ali especificamente nessa base do JCP. Então, é um trabalho que a gente coloca ali, a gente faz, né, praticamente ali, eu falo a 4 mãos junto com a empresa, né? Então, demonstra para ele ali o benefício de imposto de renda e demonstra também a parte que ele possa ter ali para fazer a remuneração ali dos sócios, tá? Os sócios, na verdade, não vão sair perdendo também, se bem feito esse planejamento. Então, dentro dos diretos, tem a questão aí da Lei Complementar 160, tem a questão do juros sobre capital próprio, tem a questão da Lei do Bem também, que são empresas aí que fazem inovação tecnológica, né, que investem aí em processos de desenvolvimento e inovação tecnológica, podem ter benefício aí de imposto de renda também, contribuição social. Então, dentro aí das empresas do lucro real, a gente faz essa análise aí completa do que cabe aí, o que não cabe aí dentro aí das empresas, tá? Mais alguma pergunta em relação a essa questão aí da lei complementar? Acho que não, né, Fabrício? Acho que acabei de verificar, ninguém mais levantou a mão. Uhum. E acho que só, Miele, só a questão assim operacional do dia a dia, né? O contato, além de você sempre disponibilizar o seu contato, o seu celular, a gente também tem o apoio de canais, né? Então a gente sempre usa. O procedimento, isso que eu falar, o procedimento, eu falo aqui, né? Canais às vezes está se adaptando também com techs, né? Então às vezes também o pessoal às vezes acaba lá dando algumas falhas ali, acontece, tá? Não é difícil. Mas o procedimento é sempre o mesmo, né? Então, pós-reuniões é canais. Um outro ponto aí que eu ia deixar, logicamente, na medida do possível, eu estou na área de techs aqui, mas eu estou voltado agora, né? A partir aí do momento que eu voltei, em março, mais aí em começo de abril, estou voltado aí a apoio mais comercial realmente, né? Então, poxa, Miele, consigo aí participar de uma reunião? Consegue participar? Poxa, consigo, estou à disposição. Logicamente, a gente sabe que a agenda aí muitas vezes a gente não consegue cumprir de todos. Então, a mesma questão aí quando a gente fala canais, canais também cuida da minha agenda lá. Então, poxa, preciso solicitar uma reunião com a participação do Miele. Pede ali para canais, eles têm disponibilidade na agenda, né? Se não tiver, ou quando tem, para a gente agendar, unir as agendas ali para fazer essas reuniões, né? Então, às vezes, se achar que tem que ter o apoio, o meu apoio, estou à disposição aí para ajudar também nessas questões, tá? Então, o procedimento é o mesmo, passa por canais, pós-reuniões canais, né? O que muda, até para ter o modus operandi, né? Estou muito acostumado aí com o previdenciário, que a procuração, a outorga da procuração eletrônica, ele vem depois, né? Na compensação. O nosso procedimento é um pouquinho antes, né? Então, a gente assina o NDA, isso é igual para ambas as empresas, né? Então, Tex também assina o NDA, e a gente solicita uma outorga de procuração eletrônica, que a gente já faz a baixa ali dos principais arquivos para fazer essas análises, né? Que são esses principais arquivos aí dentro de Tex? É toda a parte ali dos SPETs. Você, Val, quer falar? Pode falar. Vou mudar um pouco do assunto, o Meirelles, que me passa aqui da minha mente, é referente assim, a G Capital, quando nós fazemos aí nossas reuniões, não é que questão disso aí de querer vender o seguro, né? Mas eu falo em questão de que a G Capital ela tem um seguro do previdenciário. Vocês, o fiscal da GTEX, não tem, correto? A gente não tem. O seguro da operação, não. Isso. Uhum. E pretende tê-lo ou não? Isso que está fora do escopo. Nesse primeiro momento, a gente não pretende, Roseval, por um simples fato. A gente não tem glosa, né, específica aí, é zero realmente. A gente trabalha muito em detrimento ali do que realmente está ali na legislação. Aliás, quando a gente trabalha ali com a questão do PIS e COFINS no regime ali não cumulativo, a gente coloca todas as informações ali para a Receita, né, FD Contribuições de forma aberta, né? Então, a Receita, desde o início do nosso processo ali, ela sabe ali realmente o que o contribuinte está fazendo, tá? Então, a gente não tem ali praticamente nada ali que desabone para ter ali um seguro específico. E como você bem colocou, né?
esses seguros aí, geralmente, ele só cobre ali o erro de omissões ali em relação a procedimento. Se eu fizer um cálculo errado, por exemplo, né, em relação a uma questão. Mas o crédito propriamente dito ali, ele acaba não, né, não vinculando ali na apólice de seguro. Crédito dito, né? Então, na Tex, a gente ainda não tem essa apólice, não. Maravilha, Miele, é Tá? risco, assim, vou dizer assim, risco zero, né? Mas por que eu te Sim, perguntei isso? Né? Por questão, às vezes, até que como o cliente, a gente faz primeiro o previdenciário e nas reuniões nós falamos aí sobre isso aí, na mente do cliente, né? Creio eu, ele fica, tem também o seguro que é da G, né? Então, é bem importante a gente frisar isso aí, ter esse cuidado, né? sim, Que, claro, não vai acontecer, mas é questão de cliente, né? Cliente, nós sabemos as indagações deles, né? E a sim, desconfiança. Então, é bom a gente ficar atento aí nisso aí, sem nesse, dúvida. nesse esquisito aí, né? Para É bem deixar claro. colocado, É, isso, bem colocado, e é uma questão aí que a gente também, Roseval, a gente não tem tido problemas assim nesse ponto, né? Porque o que a gente acaba fazendo aqui, né, na parte aqui, só fala seguramente de tax, né? Qualquer alteração, qualquer movimento que a gente veja ali que o fisco, né, ele está totalmente contrário ali a essa questão, a gente já coloca ali no nosso relatório, qualquer ponto ali específico como nível 2, né? Então, são pontos ali que a empresa vai ficar ciente que existe um risco ali de ter glossa, né? Então, perfeitamente ali ciente. A gente coloca ali perfeitamente no ponto 1, a gente coloca ali todo o embasamento já, até do CARF, própria solução de consulta da Receita, né? Que é um entendimento pacificado, né? Mas a gente sabe que a gente não tem mais segurança, né, Roseval? A gente teve aí a questão da coisa julgada agora do STF, que tem acabou, né? segurança jurídica, né? Acabou com a coisa julgada. Então, você imagina as empresas que estavam com o transjulgado de uma ação favorável, né, para ela, ou seja, até passou 2 anos da rescisória, o STF reverteu a decisão e, a partir daquele momento lá, a empresa, o transjulgado dela não serve mais para nada, né? Então, assim, essa coisa julgada aí perdeu, né, a sua eficácia, né? Quer dizer, foi uma aberração jurídica que nós tivemos aí recentemente, né? Mais É, uma. para a gente, até o Sérgio comentou isso aí, se eu não me engano, se não falha a memória, é bom para a gente, né? Porque como É atuamos, ótimo. né, no É, administrativo, né? Isso aí para a gente eu, é 10. eu Muito falo bom. que é mais um argumento, né, Roseval? Porque, É, assim, muitas vezes a empresa fica ali falando, vou esperar o transjulgado para fazer. Tá bom. Ela vai lá, espera ter o transjulgado dela. Passou um ano, voltou o assunto para o STF, é, mudou o entendimento. Pronto, acabou. Você não tem retroage, mais nada. É, beleza, Amélia, entendido. Obrigado. o ideal é isso aí mesmo. Coloca o dinheiro está na mesa, né? O que a gente vai fazer com esse dinheiro, né, na empresa, né? É isso aí. Uhum. Obrigado, Amélia. Não, imagina. Então, o procedimento de TECs em relação à documentação, né, procedimentos é também via canais, né, então solicita ali, fiz reunião, pós-reunião, documentação, contrato, tudo ali via canais, né, agendamento de reunião com a minha participação ali também via canais, e lógico, qualquer também ponto ali que às vezes canais ali não consiga atender, pode me acionar. Às vezes tem alguns ruídos realmente ali, canais também tá bem acostumado, não tenha dúvida com o previdenciário, né? Previdenciário para eles ali roda ali como já tá uma roda gigante ali, engrenadinho, né? E techs é assunto novo, é diferente, causa dúvidas ali realmente, e às vezes acontece alguns ruídos ali, e a gente, lógico, está à disposição para solucioná-los ali, tá bom? Perfeito. Mieri, talvez um ponto também para esclarecer que a GTEX também tem parcerias, né? Então, no momento que foi encaminhado o NDA ou mesmo a toga de procuração, eventualmente pode surgir outros parceiros, como por exemplo a Certacom, né? Só É, para deixar alinhado também. também nem entrei nesse trabalho aí específico, né? Mas é mais uma linha aí que nós temos. Isso é importante aí também frisar. Certacom é uma empresa especialista em validação e restituição, ressarcimento, ali que a gente fala, não é nem restituição e ressarcimento, mas é validação de saldos credores de ICMS, né?
e também de ressarcimento ali, restituição do ICMS e substituição tributária, tá? Vou falar um pouco aqui do Estado de São Paulo, que é bem interessante, tá? Estado de São Paulo, o ressarcimento da substituição tributária é a CAT 42, ela serve ali para as empresas que vendem produtos com substituição tributária de ICMS. Até explicar um pouquinho rapidamente o que é a substituição tributária, de modo muito simples, tá? A indústria, ela é responsável ali por recolhimento de todas as demais cadeias, né? Então, exemplo muito simples, eu tenho hoje ali um veículo que todo mundo conhece, o ICMS é recolhido ali na montadora, a concessionária não tributa isso em termos, né? Ela já pagou na aquisição do veículo e vende aqui para consumidor final. Aí qual que é o exemplo disso? Quando a montadora coloca o ICMS, que é da concessionária, que tá, o nome já fala, está substituindo, né, o recolhimento da concessionária já aqui na indústria, antecipando isso, vamos supor que ela fala que o valor agregado que ela vai ter isso aí é uma tabela que o fisco, né, acaba aí, sempre publicando, que eles chamam de MVA, né, que é a margem de valor agregado. Ela fala que a concessionária vai ter lá, um exemplo, 30% de lucro sobre esse veículo. Então, ela pega lá o valor do veículo da venda varejo, aplica 30%, recolhe e cobre esse CMS lá. A concessionária chega aqui, pega o veículo e fala, poxa, mas se eu jogar 30% aqui, não consigo vender o carro. Ela vende esse carro com 10% de margem agregada, né? Então, o ICMS que foi cobrado dela ali, sobre 20 ali, está maior. Ela tem direito a restituir isso aí, tá? Então, a Certacom, através da CAT 42 aqui do Estado de São Paulo, que é o nosso parceiro aqui certificado, eles atendem grandes empresas também, né? Então, muitas vezes a gente se depara, né, João? Foi aqui no mercado, aqui em São Caetano, o pessoal já estava lá dentro, então a gente acaba se deparando. Eu já fui em muitas empresas aí também que eles já estão desenvolvendo trabalho aqui, né, junto ali com a AG, que são clientes aí em comum, que é justamente fazer essa restituição de ICMS-ST. Então, supermercados, concessionárias de veículos, né? Então, todas as empresas que vendem grandes perfumarias, né? Grandes varejistas aí que tenham produtos com substituição tributária, é possível fazer esse trabalho aí de ressarcimento do ICMS-ST, tá? E o que é interessante sobre esse ICMS-ST é que a gente tem duas vertentes. Tem supermercados aí, por exemplo, que ele consumir a partir do momento que o fisco analisa isso. Então, é um procedimento que é feito, você tem que preencher todos os requisitos da CAT 42, aparar todas as arestas, porque isso é um crédito que vai ser fiscalizado, né? O fisco só homologa isso através de uma fiscalização. Então, a Certacom também faz um trabalho de compliance. Então, qualquer problema que tenha ali, primeiro faz esse ajuste, se tiver que fazer retificações de obrigações acessórias, quer dizer, deixa a empresa apta a receber uma fiscalização, faz o requerimento da CAT 42, faz o protocolo ali, todo o processo, junto ali à Cefaz aqui estadual, até a homologação, né? Tendo homologado esses valores, a empresa ela tem dois caminhos ali a seguir. Ou ela pode utilizar na operação própria dela, tá? Supermercado ainda consegue, né, absorver na operação própria, mas às vezes tem grandes supermercadistas aí que o valor são muito alto, não consegue absorver tudo de uma vez. E ela pode vender isso para as indústrias que recolhem substituição tributária. Então, ela pode vender esse crédito dela, por exemplo, para uma Ambev, para uma Heineken, né, para uma Pirelli, para uma Goodyear, empresas que recolhem substituição tributária. Então, é um ramo interessante, é um assunto também que está aí na crista da onda. A gente desenvolve aí, estamos fazendo aí já alguns cases aí com a Certacom. A Certacom, por si só, tem diversos cases aí nessa área. E é bem interessante. Recentemente aí, eles tiveram um crédito homologado aí por uma varejista de eletroeletrônicos. Foram mais de 400 milhões de crédito que foram homologados. E venderam parte desse crédito ali para a Heineken. Então, já é um processo, muitas vezes, que já faz até fechado, até com o comprador já próprio aí nessa questão, tá? Obrigado, Fabrícia, pela lembrança, viu? Não, imagina, nós é que agradecemos. Acho que se alguém mais deseja fazer alguma colocação, mais alguma pergunta. Miele, é o Ivanildo. Esse é um caso parecido com aquele que eu te liguei, né?
o cliente tem um crédito ICMS para negociar, né? É que esse aí que você falou, se eu não me engano, ele tem ECREDAC de saldo Isso, credor, né? Que ele transformou em exato. crédito acumulado. É parecido, tá? É que nesse caso aí, por exemplo, então, diferenciar um pouquinho essa questão aí do ST, né? Esse é um ramo. E também tem empresas ali que a gente tem esse CMS aí que às vezes a gente olha lá na escrita e fala assim, ué, a empresa tem saldo credor lá, né? Por quê? Às vezes ela exporta, né? Então ela é uma grande exportadora ali. Então ela exporta a sua mercadoria, na exportação não tem incidência de ICMS, ou ela vende com diferencial de alíquota, o que que é isso, né? Compra aqui dentro do estado de São Paulo a 18, vende para os demais estados a 7, a 12, ela vai acumulando crédito, ou ela tem diferimento na sua saída, né? Ou seja, isso aí, ICMS vai ser pago ali por um outro ali, uma outra indústria, uma outra questão. Então ela acumula, ainda tem esse saldo credor. Esse saldo credor também é passível você transformar ele em crédito acumulado, né? E dentro disso, o que que a gente tem? Duas portarias no estado de São Paulo, a CAT 207, que é o simplificado, e a 83, que é o custeio, né? Então, a 207 até 12 milhões, acima de 12 milhões parte para custeio, que é o método mais ali complexo ali de estar fazendo. E a partir do momento que tem isso, né, logicamente, segue aí um caminho, o simplificado é mais fácil, você tem uma liberação até rápida, mas quando você tem isso tudo liberado, ele vai para um sistema dentro da Cefaz que chama ECREDAC, né? E dentro desse ECREDAC, quando você tem isso liberado, a empresa pode comprar isso ou matéria-prima ali específico dela, né? Pagar isso com crédito, né? Através de transferência, ou realmente passar para outras empresas, né? Empresas aí que adquirem esse tipo de crédito. Por exemplo, a Enel é uma grande empresa aí que adquire créditos, né? No mercado aí de ICMS. Tá? Através de um deságio, a Enel é uma das empresas que cobra um deságio aí muito baixo, em torno de 3, 4% ali sobre o valor do crédito, e acaba adquirindo esses créditos, né? Então, a partir do momento que a Cefaz homologa esses créditos para venda ali, que a Enel pode já absorver esses créditos, ela vai pagando ali a empresa que vendeu em dinheiro, né? Através de um deságio, faz depósito em conta, tá? Então, também é essa questão aí, Vanildo, que era aí da empresa, né? Específica aí, se eu não me engano, de crédito acumulado, tá? Só que a gente tem que ficar atento aí no mercado, né? Que tem alguns créditos bons e tem alguns créditos que não são tão bons aí, que o pessoal tenta até hoje aí, por incrível que pareça, aplicar o famoso golpe, tá? Então, a gente sempre trabalha aí nessa questão com a Certacom, que a empresa é credenciada, é respeitada no mercado, aliás, dentro aí do cenário aqui, em relação a ICMS, ST, homologação de saldo credor, é um dos maiores players que a gente tem aí. Fechado, obrigado aí. Imagina. Obrigada, Ivanildo. Bom, acho que aqui para mim não aparece mais nenhuma pergunta, ninguém mais levantou a mão. Ô, Miele, só mais uma questão. Claro. Por exemplo, empresas que têm o faturamento vai até 10 milhões, que ela, por exemplo, ela igual você explicou, ela paga um ICMS aqui de São Paulo maior, revende para um outro estado que tem menor, então ela tem um acúmulo de ICMS. Uhum. E ela quer vender. Eu sei que cobra um deságio, dependendo do montante, até 30%. Aí, como você explicou, tem que primeiro fazer um processo, né? Junto à Receita. Isso é interessante aí para a GTEX, porque assim, eu noto que tem bastante empresa que tem acúmulo de crédito, que Sim, gostaria Vanildo, de. então, ele tem que ser, a recíproca aí tem que ser entre nós todos aqui, tá? Que a gente fala aí que é interessante a GTEX. Como eu coloquei aí, ele é feito através de um parceiro, né? Então, esse parceiro já fica ali com 50% dos honorários e os outros 50% ficam com a GTEX, tá? Então, por exemplo, se a gente for com saldos credores que são muito baixos, né? Muito provavelmente o valor final aí que vai ficar, né? Às vezes para todos aí no final, às vezes é inviável, tá? Todo esse trabalho aí que vai ter. Mas a gente tem que analisar a questão de quanto a empresa tem de saldo credor, né? Geralmente, poxa, a empresa tem lá 3, 4, 5, 6 milhões, pô, legal, vamos seguir, né? A empresa está com 200 mil ali de saldo credor, não vai valer a pena, tá? Isso você pode ter certeza. Aliás, certeza absoluta. Então, a gente tem que, acho que, pegar caso a caso,
né, dar um toque, Miele, então com uma empresa assim que ela tem um saldo credor de X. E a gente entra um consenso e vê, olha, realmente vale a pena, vamos seguir. Porque muitas vezes também, quando eu dou, tem empresas que vão fazendo ali, acha que o crédito é passível ali de ressarcimento, saldo credor, que está tudo certo. E, na verdade, quando você faz ali toda a POC lá, né, que é a prova de conceito em relação à origem desse crédito e tudo, muitas vezes o crédito também cai, né? Então, tem lá 3 milhões, na verdade, parte disso, né, não é legal, a Cefaz não vai aceitar, né, vai ter uma glosa disso aí, e às vezes homologa 1.800.000, né, 1.700.000, 1,5 milhão, tá? Então tem todos esses pontos aí. Então acho que a gente tem que analisar caso a caso. Fechado, tá claro. Tá bom? Obrigada, Ivanildo, mais uma vez. Miele, nossos agradecimentos. Imagina. Espera aí que alguém levantou a mão. Fui eu, Ítalo. Oi, Ítalo. Queria fazer a última pergunta para o Miele. Miele, tem alguma resolução aí de oportunidades da questão do DIFAL, que é o ICMS, que é partilhado aí entre os estados com faturamento de um estado para outro? Então, essa questão do DIFAL, ele está ainda em jurídico, né? Ele não está aí 100% ainda batido o martelo em relação a essa questão, tá? Então, Ok. Aqui teve um cliente que me questionou sobre isso aí. a gente vai encontrar bastante DIFAL, né? Bastante, quando a gente fala aí para marketplace aí, geralmente, o pessoal que vende em mercado eletrônico são os que mais estão atrás dessa questão aí do DIFAL, tá? Mas ainda tá em discussão. Hoje mesmo eu comecei a ler uma matéria, mas acabei não terminando sobre o DIFAL, por coincidência. Eu vou até me atualizar, e aí qualquer coisa eu te passo aí, tá, Lúcio? A gente teve aí um desfecho aí, tá mais favorável ao contribuinte, tá? Legal, Miele. Obrigado. Imagina. Bom, acho que agora sim, não sei se o Sérgio vai ter alguma palavra, mas em nome deles, Miele, do Eider e do Sérgio, e de todos nós aqui presentes, o nosso muitíssimo obrigado, também o pessoal colocou no chat os agradecimentos por mais esse momento com você, que mais um, né? Muitos outros virão. Sem dúvida. Estaremos bem, estamos próximos, né? O Miele fica também, né? Além com o pessoal querido aí da equipe de São Caetano do Sul, também na Casa G, que é um espaço, a casa, né? A G de todos nós. Então, ele sempre está lá nos acolhendo, nos recebendo com muito carinho e atenção. E também, né? Sempre aí disponível, sempre quando é solicitado. Então, mais uma vez, Miele, em nome, né, da equipe SW, nosso muitíssimo obrigado por esse momento, por essa troca, enfim, e bons negócios, né, para todos nós. Se Deus quiser. Obrigado, Fabrícia, obrigado a todos, né? Honrado aí poder, né, contribuir um pouquinho aí que a gente conhece. E acho que essa troca de informações aqui que a gente tem é essencial, né? Todo dia aqui a gente está aprendendo e acho que é interessante. E muitas vezes a gente pode até se deparar, com certeza, aí com questões que muitas vezes eu não vou saber responder aqui na hora, né? A tributária é justamente dessa forma, né? Mas vocês podem ter certeza, sem resposta imediata, às vezes eu não vou ter, mas pode ter certeza que irei atrás ali e sem resposta não ficarão. Então, eu agradeço aí a presença de todos. Preparar o próximo aí com mais tempo, conversar com a Fabrícia, alinhar. Acho que é interessante também sentir aí de vocês, se vocês querem alguns pontos específicos que vocês acham interessante, começar também a encaminhar aí para a Fabrícia, e a gente pode trazer de forma, às vezes, mais detalhada, entrar num assunto mais específico, desenvolver mais, porque eu falo, o TECs, por mais que a gente tenta passar, ele é muito complexo, são muitas nuances, né? Não é aquele feijão com arroz, né? Tem a base, aplica a alíquota X, o resultado é Y, né? Então, ele tem muitas questões ali envolvidas. Então, se tiverem aí alguns assuntos já para ir passando para a Fabrícia, a gente já vai elaborando aí para o próximo webinar aí também, tá bom? Então, mais uma vez aí, obrigado a todos pelo tempo e vamos juntos aí para o próximo. Miele, obrigado.
Eu escutei aqui que a Fabrícia falou, mas eu e o Eli estamos numa correria por causa do imposto de renda. Nós temos que viajar amanhã para o Rio. Ô, rapaz, vou passar o meu Por aí isso para a gente você tá- fazer, eu também não fiz ainda. Então a gente está na correria porque a gente tem que entregar hoje, porque depois não vai dar mais tempo. É, Mas nós estamos aqui escutando. Você acha que eu não vou Obrigado aí deixar o pela meu para força. amanhã, né? Amanhã nós estamos lá no Rio. Perfeito. Eu acho que depois os casos aí que tem êxito, né? Que nem o Carlão está fazendo um caso legal, Uhum. o Osmir fez um caso legal. Esse êxito aí é dividir com a equipe, para a equipe saber o que está acontecendo no dia a dia. Boa, Mas obrigado isso aí aí é por legal. tudo, viu, Miele? Imagina, que eu agradeço, Sérgio. Bom imposto de renda aí para você. Perfeito, isso. gente. Obrigado. Obrigada, Obrigado, gente. Fabrícia. Um Eu que abraço, agradeço. pessoal. Nós que agradecemos. Valeu, turma. Valeu. Ótima Valeu, noite gente. a Tchau, tchau. todos. Obrigado Bom a todos. descanso a todos. Tchau, tchau, galera. Obrigado, Até mais. Miele. Valeu. Grande Tchau, abraço tchau, a pessoal. todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, Todos. pessoal. Até Boa mais. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.